A paz do Senhor e a comunhão com o Espírito Santo de Deus seja superabundante nas nossas vidas, hoje e sempre, queridos. Que a graça e a paz e a comunhão com o Espírito Santo superabunde. Significa o quê? Que transborde da sua graça no nome de Jesus. Tivemos alguns problemas, né? Até, como se diz, eu estava observando e pensando, eu vou ter que comprar um computador para mim, um note para mim, né? Porque os notes da casa estão sempre lotados de, como se diz, de programas, e resolveu hoje dar problema e não abrir de jeito nenhum. Mas peço desculpa aos irmãos em nome de Jesus. Tivemos que reiniciar computador, trocar computador. O irmão Ayrton teve que ir lá buscar o dele, né? Mas glória a Deus. E eu estava lendo e observando as pessoas falando, né? Que estavam aguardando. Mas glória a Deus, que aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, né? Lá em Isaías 40 fala o renovo do Senhor. Tora barrelas tele barrelas sheleremahas. Deus amado, em nome de Jesus, nós te pedimos perdão por toda a palavra, todo o pensamento, toda a atitude, todo, Senhor, espírito de irritação, Senhor, de contenda, de contrariedades, tudo aquilo que tem se levantado contra as nossas vidas, a nossa casa, os nossos familiares, caia por terra em nome de Jesus. Senhor, que os teus arcanjos e anjos se te guardem as nossas casas, a casa dos nossos vizinhos, dos nossos familiares, dos nossos irmãos em Cristo, aqueles espalhados por todo esse país, por todos os 4 canto deste planeta, em nome de Jesus. Senhor, nada fica oculto ao teu nome, Senhor. Nada fica oculto aos teus olhos. Nenhum pensamento, nenhuma altivez, nada que passe no coração humano fica oculto aos teus olhos, ao teu saber, porque tu és Deus sobre todo o universo. Passa os céus, passa a terra, mas as tuas palavras, elas não passarão, elas irão se cumprir na minha vida, na minha família. Repete aí, queridos, em nome de Jesus. Querendo o diabo ou não, é problema dele. O nosso Senhor designou, nós cremos e está feito. Quando Jesus disse na cruz, está consumado. Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Está consumado, queridos. Está consumado. Aquilo que tu tem pedido ao Senhor está consumado. E já agradeça. Agradeça pela conversão. Agradeça pela cura. Não fique o tempo inteiro dizendo, ai, Jesus me cura. Ai, Jesus me cura. Senhor, a tua palavra é a tua palavra. É a palavra do Deus, do Criador dos céus e da terra e de todos os universos. Não é minha palavra, não é palavra humana, natural, mas a tua palavra é sobrenatural. Debaixo da tua palavra temos todo o poder, toda a autoridade. Então, queridos, nós vamos agradecer pela extensão, por todas as bênçãos que foi conquistada na cruz do Calvário. Quando Jesus disse, está consumado, quando ele entregou o seu espírito ao Senhor, a Deus, os túmulos se abriram e os mortos ressuscitaram. Você tem estado morto? Você tem vivido como morto? Então ergue a tua mão, porque hoje é o dia que o Senhor quer te restaurar profundamente, do mais profundo das entranhas do teu coração, das tuas células, da tua mente, do teu pensamento, tudo seja restaurado, seja vivificado pelo nome de Jesus. Ora balastele malastori alaramas. Terebarrelasti alarabasturi andremas. Senhor, eu quero entregar nesta noite, Senhor,
todos os meus familiares, todos os filhos, os esposos, as esposas, os genros, as noras, os netos, bisnetos, os nossos vizinhos, nossos colegas de trabalho, todos aqueles que se relacionam conosco, Senhor. Que o Teu Espírito Santo os convença do pecado, da justiça e do juízo de Deus, em nome de Jesus. Senhor, muito é o clamor dos justos neste planeta, Senhor. E temos hoje ainda, lembrava da oração, do pedido de oração para que o Senhor mandasse chuva na parte norte, noroeste, em todo o estado do Rio Grande do Sul, onde as plantações estão quase sendo torradas. Esta é a palavra, porque um sol, uma temperatura de 37, 38, 39 graus, mais uma sensação térmica terrível, um calor nunca visto antes. Só Tu, Senhor, só Tu é a nuvem, Senhor. A nuvem, assim como quando Tu tiraste o Teu povo do Egito e levou eles pelo deserto, naquele sol escaldante, Tu era a nuvem, Senhor. A Tua nuvem protegia dos raios solares, protegia do sol da iniquidade. Que assim seja sobre as nossas vidas, Senhor. E durante a noite, para que o frio, eles não morressem de frio, Senhor, havia uma coluna de fogo que iluminava e que aquecia os Teus filhos, Senhor. E hoje, Senhor, em unidade, hoje, no tempo da graça, onde toda a autoridade nos foi dada no nome de Jesus, nós Te pedimos e já Te agradecemos. Manda chuva, Senhor. Manda chuva para a terra seca, Senhor. Rora balastili balesti andaramas. Senhor, nós pedimos perdão por toda idolatria, toda feitiçaria, tudo que tem todo o aroma desagradável, que tem subido as Tuas narinas, Senhor, nesta terra, nesse estado, Senhor, na nação brasileira, nos quatro cantos deste planeta, Senhor. Perdoa, Senhor, lava com o Teu sangue, Jesus, e mais branco do que a neve seremos, em nome de Jesus. Nós já podemos sentir o cheiro da chuva. Glórias a Ti, Senhor. Deus amado, Tu és bem-vindo na nossa casa, seja bem-vindo, toma Teu lugar de honra neste lugar, toma Teu lugar de honra nas nossas famílias, toma o Teu lugar de honra na nossa vida, na nossa alma, no nosso coração, Senhor, no nosso querer, na nossa vontade, no nosso pensamento, Senhor. Seja bem-vindo, Espírito Santo, fala conosco nesta noite, Senhor. Ativa os dons espirituais, sopra o sopro de vida do Teu Santo Espírito, Senhor, e que todos aqueles que têm Te pedido sejam batizados com todos os dons espirituais, batizados com o Teu Santo Espírito, sejam batizados com o fogo do Teu Santo Espírito, Senhor. Porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Aquele que está no mundo já foi julgado e já foi condenado, em nome de Jesus. Oh, Senhor, cite a toda a América do Sul, América Central, na América do Norte, no Ártico, na Antártica, na Austrália, na Oceania, todas as ilhas da Oceania, Senhor, na África, na Ásia, Senhor, na Europa, na Bielorrússia, Senhor. Oh, Senhor, nós Te pedimos por esses locais, Senhor, onde está com esse rumor de guerra, Senhor. São muitos os países neste planeta, são muitos os povos que vivem, Senhor, no susto da guerra, da possibilidade de guerra a cada minuto, Senhor. Nós Te pedimos, Senhor, intervém com o Teu favor a todos aqueles que te invocam, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Senhor, se houver no nosso meio algum enfermo, que ele já agradeça
pela cura. Seja radicalmente curado. Que o nosso corpo seja radicalmente curado. Diga: meu corpo se sujeite ao nome de Jesus e seja radicalmente curado. Que a minha mente seja radicalmente curada. Que eu tenha a mente de Cristo. Que os meus olhos sejam radicalmente curados. Que o meu coração seja radicalmente curado. Que todo sistema linfático, endócrino, Senhor, renal, Senhor, todo o sistema, Senhor, do alto da cabeça à planta dos pés, por dentro e por fora, se sujeite ao nome de Jesus e sejam radicalmente curados, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus pela persistência, amados. Glória a Deus porque vocês estiveram firmes, estiveram orando, né? Glória a Deus mesmo, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia se renova a cada manhã nas nossas vidas, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus Cristo de Nazaré. Então, queridos, vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Neemias. É Antigo Testamento, amém? O livro de Neemias. Neemias, capítulo 1. Enquanto isso, amados, enquanto os irmãos estão abrindo, eu gostaria de falar algo. Porque temos visto muitos irmãos em Cristo doentes com Covid, com Omicron, com a mistura dessas gripes juntamente com essa Omicron. Então eu gostaria de ler aqui para vocês, amados, alguns sintomas. Isso é uma utilidade pública, tá? Para você prestar atenção. E a minha pergunta é a seguinte: por que tem tantos irmãos, tantas pessoas pegando essa enfermidade? Por quê? Se nós sabemos o que nós precisamos fazer para nos proteger, isso significa, abre parênteses, que estamos sendo relapsos, não estamos cuidando adequadamente. Que o Senhor nos perdoe por isso. Então eu vou ler aqui, tá, queridos? Para você saber diferenciar os sintomas. A gripe comum tem febre. Covid-19, Omicron, tem dores pelo corpo. A gripe H3N2 tem uma febre súbita que aparece do nada. Covid-19, a Delta, febre. Covid-19, febre. A gripe comum apresenta tosse seca, aquela tosse que parece que é alérgica, mas não passa. Covid-19, Omicron, dor de cabeça intensa. A gripe H3N2, dor de cabeça. Covid-19 Delta, uma tosse persistente. Covid-19, tosse seca. A gripe comum, dor muscular. A Omicron, dor de garganta. A gripe H3N2, dor muscular. O Covid-19 é Delta, espirros. E o Covid-19, perda do paladar. A gripe comum, mal-estar. Omicron, cansaço extremo. H3N2, dor de garganta. Desculpe, mal-estar. O Covid-19 Delta, muita dor de cabeça. Covid-19, perda do paladar.
Gripe comum, dor de garganta e coriza. Omicron, dor de garganta, cansaço extremo. H3N2, dor de garganta, coriza e, preste atenção, amados, síndrome respiratória aguda. Tem esse risco, queridos, e isso é muito grave. Covid-19 Delta, dor de garganta. Covid-19, perda do olfato. Aqui estão, queridos, alguns dos sintomas e a diferença entre eles. A maioria, todos têm algo em comum. Então, você não sabe se você está com gripe, se está com rinite, se está com Covid, né? Então, a minha sugestão é: cuide-se, cuide-se, cuide-se. Agora, com esse número exorbitante de pessoas, teve um dia dessa semana no Rio Grande do Sul que 21 mil pessoas testaram positivo, que inclusive estavam faltando os testes para as pessoas poderem fazer. Então, é muita coisa, queridos. É muita coisa mesmo. Então, o que eu digo? Então, em vista disso tudo, eu, além de usar a máscara 95, voltei a usar aquela outra de 3 camadas, que eu tiro a cordinha, que a gente costuma dizer a máscara cirúrgica, né? Coloco dentro da máscara 95. Termino o meu trabalho, eu tiro ela, jogo a parte de dentro, jogo fora. Isso faz o que, amados? Vai fazer uma proteção maior, porque esse vírus é extremamente contaminante. Não adianta, queridos, usar máscara de tecido para essa Omicron. Não adianta. Porque muitas pessoas que estavam usando máscara pegaram o Covid. Máscara de tecido. Então, neste momento, precisamos cuidar mais, porque o estado das pessoas é muito ruim. Muito ruim fisicamente, e ainda tem mais essa Omicron juntamente com a H2N3 ali, né? Então o estado da pessoa fica muito deplorável. E as crianças e as pessoas de idade sofrem muito, porque aqui no Rio Grande do Sul, não sei o restante do país, está com calor extremos, amados, extremos, faltando chuva. Então, o que acontece? As pessoas mais velhas, crianças, podem desidratar e podem ficar muito mal rapidamente. É rápido demais. Então, fica o alerta para você se cuidar mais. Se está se cuidando, se cuide mais. Amém? Um pouco mais. É melhor pecar por excesso de cuidado, nesse sentido, um cuidado sanitário, do que se lamentar depois. Amém? Então vamos abrir. E outra coisa, queridos. Tem várias pessoas, amados, com muitos mal-estares, né? E inclusive uma pessoa em específico com um problema de vesícula. Eu quero dizer uma coisa para vocês, amados. Vesícula não se brinca. Não se deixa para amanhã. Por quê? Ela é como um balão. Sabe um balão que a gente enche assopra para ele ficar cheio? Sabe aquelas bexigas que a gente enche, aqueles balãozinhos que a gente enche de água? Aqui a gente chama de bexiga, né? Mas é um balão pequeno. Assim é para ser a nossa vesícula. Ela é um filtro. E às vezes por comidas inadequadas, repetidamente, ela gera pedras. E às vezes ela infecciona mais. Então, quando a pessoa começa a ter muito ataque de vesícula, olha, queridos, faz uma eco, faz o que tem que fazer e provavelmente vai ter que tirá-la. Porque ela começa a vazar. Quando ela começa a vazar, aquele líquido contaminante pode dar uma infecção em todos os órgãos do corpo. E o estado da pessoa pode ficar muito ruim. Ou então, às vezes, a pessoa vai deixando até não dar mais. Aí, quando não dá mais, o médico tem que entrar com uma cirurgia de urgência e quando ele abre, aquilo se rompe. Por que se rompe? Porque aquele balão está
assim, ó, tá praticamente se explodindo. Assim como a gente enche uma bexiga de água, e às vezes tu enche ela demais e ela estoura. Então, precisamos ter uma atenção redobrada. O Senhor cura, o Senhor faz milagres, mas às vezes eu pergunto, e a fé? Tá para tudo isso? Porque às vezes a nossa fé é né? E tem coisas, amados, que às vezes o Senhor quer nos abençoar de alguma forma, porque às vezes nós não cuidamos, né? Nos alimentamos de qualquer jeito, comemos qualquer coisa, porque não dá nada. E um dia acontece esse tipo de coisa. Então, precisamos estarmos atentos, amados. O nosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Então, eu preciso prestar atenção, preciso hidratar este corpo, preciso exercitar este corpo, eu preciso limpar este corpo, eu não posso botar porcaria para dentro. Lembre, o Espírito Santo de Deus habita dentro de ti, habita dentro de nós. Amém? Se você só pudesse ver, que o Senhor abra a tua visão espiritual, que você ouça o batida na tua porta, e você descobre que Jesus está na tua porta, entrando. E você faz o quê? Você corre para a porta e abre e diz, Senhor, entra, seja bem-vindo. Ou você diz, Senhor, só um pouquinho, que eu tenho que arrumar ali a bagunça. Aí tá meio bagunçado, só um pouquinho, Senhor, só um minutinho. E aí? Então, queridos, precisamos cuidar a nossa casa natural e a nossa casa espiritual. Somos templo do Espírito Santo de Deus. Amém? Antes de ir para a palavra, também tem uma outra coisa que eu observei. Várias pessoas, tiveram ataques durante o sono, né? E muitos, os esposos ou as esposas não proferem a mesma fé, né? Então, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Como eu falei ontem, se eu não me engano, ou hoje pela manhã, não lembro, pede para o Espírito Santo te mostrar se tem alguma coisa na tua casa que pertence ao inimigo do Senhor, ao inimigo das nossas almas. Que o Espírito Santo vai mostrar. Que o inimigo gosta de ficar camuflado, escondido, para que no momento certo ele tenha legalidade sobre aquilo e possa nos afrontar. Muitas pessoas tiveram sono, durante o sono se sentiram paralisadas, não conseguiam se mexer. Isso é ataque espiritual, sim. Por quê? O reino espiritual, amados, não existe paredes. Ele é... Por isso que nós precisamos pedir, Senhor, antes de dormir, pedir perdão por toda palavra, pensamento, por todo pecado. Pedir que o Senhor nos lave com o seu sangue e mais branco do que a neve seremos. Pedir, Senhor, agora, Senhor, que todo espírito contrário à palavra do Senhor, que de alguma forma eu possa ter dado legalidade com a minha boca, com as minhas atitudes, com o meu pensamento, já pedi perdão, Senhor, e agora sejam amarrados, levados todos para o abismo, sem direito de retorno, nem substituição de demônios, em nome de Jesus. Amém? E declarar, não esqueça antes de dormir, ler o Salmo 91 e diz, Senhor, eu creio no que está escrito aqui e eu declaro sobre a minha vida, a vida da minha família, em nome de Jesus. E a minha casa, os arcanjos do Senhor guarda a entrada, a saída, guarda o meu sono, guarda-nos, em nome de Jesus. Porque está escrito, os anjos, amados, não são para ser adorados, nem arcanjos, eles são para serviço. Os anjos são ministradores, anjos ministradores, ministram, né? Ajudam, auxiliam, e os arcanjos nos guardam, nos guerreiam por nós, né? Como se diz, confronta e bota para correr os nossos inimigos. Amém? Glória a Deus, então, queridos. Então, não se esqueçam. Se isso está acontecendo, significa que nós estamos no bom caminho. E o inimigo está, como se diz, como é que se retorcendo de raiva, né?
Mas a nossa casa pertence ao Senhor, o nosso pensamento, o nosso coração, a nossa alma pertence a Ele, em nome de Jesus. Então, queridos, vigiem. Vigiem o que vocês assistem pela TV, vigiem o que vocês olham pela internet, vigiem o que sai pelas vossas bocas, porque a boca fala que o coração está cheio, e a gente pode dizer um monte de coisa, ai, desculpe isso e aquilo, ai, saiu, porque estava lá. Amém? Então, sonda, diz Senhor, sonda o meu coração. E vê, Senhor, se há algo mal dentro dele. Me mostra, Senhor, porque a tua luz é perfeita, o teu amor é tremendo e o teu sangue é poderoso. E é suficiente. Amém? Glória a Deus, então. Então, queridos, vamos todos abrir no livro de Neemias. O livro de Neemias, queridos, foi o primeiro livro na Bíblia que, quando eu me converti, o Senhor falou tremendamente comigo. Ele me mostrou a restauração das famílias, a restauração pessoal, a restauração familiar, a restauração de uma cidade. Então vamos ler. Neemias, sabendo do triste estado de Jerusalém, ele ora a Deus. Amados, Neemias e Esdras, eles estavam no cativeiro. Foram levados para o cativeiro. Não, eles são, acho que, se não me engano, da mesma época, do mesmo tempo, talvez, de Daniel. Então, Neemias, sabendo do triste estado de Jerusalém, que estava os muros destruídos, estava tudo um caos. As palavras de Neemias, filho de Acalias, e sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Hanani, um dos meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam, que restaram do cativeiro acerca de Jerusalém, e disseram-me: os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo. E o muro de Jerusalém fendido, rachado, e as suas portas queimadas a fogo. Queridos, muitos cristãos estão com as suas casas, casamento, família, e as suas casas físicas e as suas casas e o templo do Espírito Santo assim. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei. Lamentei por alguns dias e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guardas o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos. E faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti. Também eu e a casa de meu pai pecamos. Amados, Neemias, de noite e de dia, pedia perdão ao Senhor pelos seus pecados e pelos pecados do povo de Israel. De todo nos corrompemos contra ti, e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Nós podemos dizer hoje: Senhor, nós não temos guardado os mandamentos de Jesus. Lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: vós transgredireis, e eu vos espalharei entre os povos. E eles transgrediram, e hoje, aqui em Neemias, eles estavam no cativeiro, na Babilônia. E vós vos convertereis a mim, e guardareis os meus mandamentos, e os farei,
Então, ainda que os vossos rejeitados estejam no cabo do céu, de lá os ajuntarei e os trarei ao lugar que tenho escolhido para lhe fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos e o teu povo que resgataste com a tua grande força e com a tua forte mão. Poderíamos dizer hoje: Senhor, nós somos aqueles que foram lavados e remidos pelo teu sangue, que verteu na cruz do Calvário, o teu Filho, Senhor, Jesus Cristo de Nazaré. Perdoa-nos, Senhor. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e às orações dos teus servos que desejam temer o teu nome e fazer prosperar hoje o teu servo e dar-lhe graça perante este homem. Então era eu copeiro do rei. Neemias está orando a Deus porque o Senhor colocou algo no seu coração e ele precisa para isso da bênção do rei. Ele era o copeiro do rei. O que o copeiro faz, amados? É aquele que prova a comida, o vinho, a água, porque se tiver algum veneno, quem vai morrer é o copeiro. Morria, né? Então, Artaxerxes permite a Neemias ir a Jerusalém e edificar os muros. O que aconteceu, queridos? Quando Neemias, depois de orar, de jejuar, de clamar ao Senhor, de pedir perdão pelos seus pecados, pecados dos seus familiares, de todos os israelitas, os judeus, ele vai e se apresenta diante do rei. Sucedeu, pois, no mês de Nissan, no ano 20º, o rei Artaxerxes, que estava posto vinho diante dele, e eu tomei o vinho e o dei ao rei. Porém, nunca antes estivera triste diante dele. E o rei me disse: por que estás triste o teu rosto? Pois não estás doente? Não é isso senão tristeza de coração? Então temi muito, em grande maneira. E disse ao rei: viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar do sepulcro de meus pais, assolada e tendo sido consumidas suas portas a fogo? E o rei me disse: que me pedes agora, então? Orei ao Deus dos céus e disse ao rei: se é do agrado do rei e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies a ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a edifique. Então o rei me disse, estando a rainha sentado junto a ele: quando durará a tua viagem? E quando voltarás? E aprouve ao rei enviar-me, apontando-lhe eu um certo tempo. Disse mais ao rei: se ao rei parece bem, deem-me cartas para os governadores da além do rio, para que me deem passagem até que chegue a Judá. Como também uma carta para Asaf, guarda do jardim do rei, para que me dê madeira para cobrir as portas do paço da casa, e para o muro da cidade, e para a casa em que eu houver de entrar. E o rei mas deu, segundo a boa mão de Deus sobre mim. Amados, quando Deus se agrada do teu pedido, do teu querer, da tua vida, Ele derrama graça sobre outros para te abençoar. Então vinham os governadores da além do rio e dei-lhes as cartas do rei. E o rei tinha enviado comigo chefe dos exércitos e cavaleiro. Neemias não saiu sozinho, queridos. O rei mandou os chefes do exército, dos cavaleiros dele, para acompanhar Neemias nesta empreitada. O que ouvindo Sanbalate, o Horonita e Tobias, preste bem atenção nesse nome, Tobias e Sanbalate, anotem aí, queridos, porque depois vamos falar disso. Se eu me esquecer, vocês lembrem aí, tá? Porque hoje em dia as igrejas do Senhor estão cheias de pessoas com esse espírito de
Sambalate e Tobias. O servo amonita lhes desagradou com grande desagrado que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. E cheguei a Jerusalém e estive ali 3 dias. E de noite me levantei, eu e poucos homens comigo, e não declarei a ninguém o que o meu Deus me pôs no coração para fazer em Jerusalém. E não havia comigo animal algum, senão aquele em que estava montado. Amados, às vezes Deus te diz algo para você fazer, Ele diz algo para ti, e a gente não pergunta. Às vezes o Senhor te diz algo, mas não é para você sair anunciando nos telhados. É para você guardar no seu coração e fazer, orar. Porque às vezes a gente fica anunciando, o inimigo ouve e vai lá, coloca todo o exército dele para fazer tudo ao contrário, para dar tudo errado. E para você ficar entristecido pensando assim, nossa, mas não foi Deus que disse? Seguindo. E de noite saí pela porta do vale para a banda da fonte do dragão, para a porta do monturo. E contemplei os muros de Jerusalém, que estavam fendidos, e as suas portas que tinham sido consumidas pelo fogo. E passei à porta da fonte e ao viveiro do rei, e não havia lugar por onde pudesse passar a cavalgadura que estava debaixo de mim. Então, de noite, subi pelo ribeiro e contemplei o muro, e voltei e entrei pela porta do vale, e assim voltei. E não souberam os magistrados aonde eu fui, nem o que eu fazia, porque ainda até então nem aos judeus, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos mais que faziam a obra tinham declarado coisa alguma. Então lhe disse, bem vedes vós a miséria em que estamos, que Jerusalém está assolada e que as suas portas têm sido queimadas. Vinde, pois, e reedifiquemos o muro de Jerusalém, e não estejamos mais em opróbrio. Então lhes declarei como a mão de meu Deus, que me fora favorável, como também as palavras do rei, que ele me tinha dito. Então disseram, levantemo-nos e edifiquemo-nos, e esforçaram as suas mãos para o bem. O que ouvindo isso, Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o arábio, zombaram de nós e desprezaram-nos e disseram, que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Queridos, quantas vezes você tem ouvido, às vezes no meio familiar, às vezes no meio do corpo de Cristo, ai, agora virou um santarrão. Só pensa, agora virou crente radical. Só quer orar e jejuar, agora tudo é pecado. Então lhe respondi e disse, o Deus dos céus é o que nos fará prosperar, e nós, seus servos, nos levantaremos e edificaremos, mas vós não tendes parte, nem justiça, nem memória em Jerusalém. Para quem que ele falou isso? Para Tobias e Sambalate, os que trabalharam na edificação dos muros. Meus queridos, não adianta querer edificar uma casa se ela não tiver muros. Não adianta você querer ser cheio do Espírito Santo se você não tem muros. Muros de bondade, muros de santidade, muros da verdade, muros de todo o bem. Não tem como, queridos. Uma casa não prospera sem muros, ela não tem proteção. Ela fica à mercê dos ladrões, à mercê das feras, à mercê dos animais. Estou falando dos espirituais e dos naturais também. Então,
E levantou-se Elisiabe, o sumo sacerdote, com os seus irmãos, os sacerdotes, e edificaram a porta do gado. Amado, se você olhar, você vai ver que havia as portas, várias portas na cidade de Jerusalém. 12 portas, que também muitos representa de alguma forma as 12 tribos. Mas é muito interessante, queridos. Vamos além. A qual consagraram e levantaram as suas portas, e até a torre de Meá consagraram, e até a torre de Hananel. Amados, tudo que tu faz na tua casa, tu consagra o Senhor? Vou pintar minha casa, vou fazer uma reforma. Consagre o Senhor, queridos. E junto a ele edificaram os homens de Jericó. Também ao seu lado edificou Zacur, filho de Inri. E a porta do peixe edificaram os filhos de Racená, a qual emadeiraram e levantaram as suas portas com as suas fechaduras e os seus ferrolhos, ou as suas trancas. E ao seu lado reparou Meremote, filho de Urias, filho de Cós, e ao seu lado reparou Mesulão, filho de Berequias, filho de Mesezabel, e ao seu lado reparou Zadok, filho de Baaná. E ao seu lado repararam os tecoitas, porém os seus nobres não meteram o seu pescoço ao serviço de seu senhor. Que interessante. E a porta velha repararam-na Joiada, filho de Pazéias, e Mesulão, filho de Besodias. Estes a emadeiraram e levantaram as suas portas com as suas fechaduras e os seus ferrolhos. E ao seu lado repararam Melatias, o Gibeonita, e Jadom, Meronatita, homens de Gibeão e Mispa, que pertenciam ao domínio do governador Daquém do rio. Ao seu lado reparou Uziel, filho de Haraías, um dos ourives, e ao seu lado reparou Hananias, filho de um dos boticários, e fortificaram a Jerusalém até o muro largo. E ao seu lado reparou Refaías, filho de Ur, maioral da metade de Jerusalém. E ao seu lado reparou Gedaías, filho de Harumaf, e de fronte de sua casa, e ao seu lado reparou Ratus, filho de Rassabneias. A outra porção reparou Malquias, filho de Harim, Hassub, filho de Paate-Moabe, como também a torre dos fornos. E ao seu lado reparou Salum, filho de Haloés, maioral da outra meia parte de Jerusalém, ele e suas filhas. Por que as filhas? Porque ele não havia filho homem. Então, ele com as suas filhas repararam a sua parte. A porta do vale reparou a Hanum e aos moradores de Zanoa. Estes a edificaram e lhe levantaram as portas com fechaduras e os seus ferrolhos, como também côvados do muro, até a porta do monturo. E a porta do monturo reparou a Malquias, filho de Recabe, maioral do distrito de Bet-Raquerem. Este a edificou e lhe levantou as portas com as suas fechaduras e os seus ferrolhos. E a porta da fonte reparou-a Salum, filho de Corrosé, maioral do distrito de Mispa. Este a edificou e a cobriu e lhe levantou as portas com as suas fechaduras e os seus ferrolhos, como também o muro do viveiro de Selá ao pé do jardim do rei, mesmo até ao degraus que desce da cidade de Davi. Depois dele edificou Neemias, filho de Asbuque, maioral da metade de Bet-Zur, até de fronte dos sepulcros de Davi, e até o viveiro artificial e até a casa dos varões. Depois dele repararam os levitas, Reum, filho de Bani, e ao seu lado reparou Razabias, maioral da metade de Keila, no seu distrito. Depois dele repararam os seus irmãos, Bavai, filho de Renadade, maioral da outra meia parte de Keila.
Ao seu lado reparou Ézer, filho de Jesua, maioral de Mispa, outra porção defronte da subida para a casa das armas à esquina. Depois dele reparou com grande ardor Baruque, filho de Zabai, outra medida, desde a esquina até a porta da casa de Elisiabe, o sumo sacerdote. Depois dele reparou Meremote, filho de Urias, filho de Cós, outra porção, desde a porta da casa de Elisiabe, de Eliasibe, até a extremidade da casa de Eliasibe. E depois dele repararam os sacerdotes que habitavam na campina. Depois repararam Benjamim, Hassub, defronte da sua casa. Depois deles reparou Azarias, filho de Maaseias, filho de Ananias, filho junto à sua casa. Depois dele reparou Binui, filho de Renadade, outra porção, desde a casa de Azarias até a esquina e até o canto. Palau, filho de Uzai, reparou de fronte da esquina e a torre que sai da casa real superior, que está junto ao pátio da prisão. Depois dele reparou Pedaías, filho de Parós. E os netineus que habitavam em Ofel, até defronte da porta das águas, para o oriente e até a torre alta. Depois repararam os tecoitas, outra porção, defronte da torre grande e alta e até o muro de Ofel. Desde a porta dos cavalos, repararam os sacerdotes, cada um defronte à sua casa. Depois dele reparou Zadok, filho de Imer, defronte de sua casa, e depois dele reparou Semaías, filho de Secanias, guarda da porta oriental. Depois dele reparou Hananias, filho de Selemias, e Hanum, filho de Zalaf, o sexto, outra porção. Depois dele reparou Mesulão, filho de Berequias, defronte da sua câmara. Depois dele reparou Malquias, filho de um Orives, até a casa dos netineus e mercadores, defronte da porta de Milfcade, e até a câmara do canto. E entre a câmara do canto e a porta do gado, repararam os ourives e os mercadores. Capítulo 4. Os inimigos pretendem retardar a edificação dos muros. Meus queridos, os teus inimigos, os meus inimigos, os nossos inimigos, querem sempre. Eles fazem de tudo, de noite e de dia. Usam aqueles que nós amamos, usam qualquer pessoa, usam a quem eles quiserem, a quem eles têm, não é a quem eles quiserem, a quem eles têm autoridade, né? Para tentar retardar a obra, a edificação do corpo de Cristo. E sucedeu que, ouvindo Sambalate que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. E falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria e disse: que fazem estes fracos judeus? Permitir-se-lhes isso? Sacrificarão? Acabá-lo-ão num só dia? Vivificarão dos montões do pó as pedras que foram queimadas? Oh, meus queridos, como nós temos ouvido isso, não é verdade? E estava com ele Tobias, o amonita, e disse: ainda que edifiquem vindo uma raposa, derrubará facilmente o seu muro de pedra. Ouve, ó nosso Deus, que somos tão desprezados, e caia o seu opróbrio sobre a sua cabeça, e faze que concejam um despojo numa terra de cativeiro. E não cubras a sua iniquidade, e não se risque diante de ti o seu pecado, pois que te irritaram defronte dos edificadores. Assim edificamos o muro, e todo o muro se cerrou até a sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. O seu coração, amados, está inclinado a edificar os seus muros, a edificar a noiva do Senhor, a edificar a tua casa, queridos.
E sucedeu que, ouvindo Sambalate e Tobias e os arábios, pega mais uma água para mim, né? E sucedeu que, ouvindo Sambalate, Tobias e os arábios, e os amonitas e os asdoditas, que tanto ia crescendo a reparação dos muros de Jerusalém, que já as roturas que se começavam a tapar, iraram-se sobremodo. Não tem pessoas que se incomodam quando descobre que você está orando, que você está jejuando, agora não faz outra coisa, só vive aí assistindo esses canal aí, esses vídeos aí, como se diz, esse canal desse Ayrton Praza aí, esse Ele o Verbo, e esse sabe quem mais assistindo esse vídeo aí desse pastor João Carlos Marques, acreditando em tudo. E ligaram-se entre si todos, para virem atacar Jerusalém e para o desviarem do seu intento. Há uma semana atrás, mais ou menos, eu senti isso na pele, no meu trabalho. Aconteceu exatamente como está escrito aqui. Mas Deus é um Deus de graça. Ele sabe, Ele é um Deus gracioso. O Senhor ri-se dos seus inimigos. Nós não podemos aceitar a receber como é que se diz, os desaforos do inimigo, as setas que ele lança contra nós. Nós precisamos, sabe, os desaforos. Em primeiro lugar, não leva o desaforo para casa. Não ouve, joga na cruz. Porque quando a gente ouve e a gente começa a querer se defender, já desceu o coração. Então, está repreendido em nome de Jesus. Amém? Porém, nós oramos ao nosso Deus e pusemos uma guarda contra eles, de dia e de noite, por causa deles. Então disse Judá: já desfaleceram as forças dos acarretadores, e o pó é muito, e nós não poderemos edificar o muro. Disseram, porém, os nossos inimigos: não, nada saberão disso, nem verão até que entremos no meio deles e os matemos. Assim faremos cessar a obra. E sucedeu que, vindo os judeus que habitavam entre eles 10 vezes, nos disseram que de todos os lugares tornavam a nós. Amados, vieram 10 vezes, mandaram pessoas 10 vezes para dizer: olha, estão vindo contra vocês, está vindo um grande exército, tu nem sabe o que vão fazer contigo. Pelo que pus guarda nos lugares baixos, por detrás dos muros e nos altos, e pus o povo pelas suas famílias, com as suas espadas, com as suas lanças e com os seus arcos. E olhei e levantei-me, e disse aos nobres e aos magistrados e ao resto do povo: não o temais. Lembrai-vos do Senhor grande e terrível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas mulheres e vossas casas. E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já o sabíamos, e que Deus tinha dissipado o conselho deles, todos voltamos ao muro, cada um à sua obra. E sucedeu que desde aquele dia metade dos meus moços trabalhavam na obra, e a outra metade deles tinha as lanças, os escudos, os arcos e as couraças, e os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Os que edificavam o muro, e os que traziam as cargas, e os que carregavam, cada um com uma mão fazia a obra, e na outra tinha as armas. Amados, assim estamos nós hoje, queridos, com uma mão
com uma mão levantada, clamando ao Senhor, e com a outra, com a espada, que é a palavra do Senhor, declarando a verdade de Cristo, no nome de Jesus. Que o inimigo vem contra nós, nós nos levantamos na autoridade do nome de Jesus Cristo de Nazaré. Porque por um caminho ele veio, mas por 7 fugirá de nós, em nome de Jesus. Amém? E os que edificavam o muro, e os que traziam as cargas, e os que carregavam, cada um com uma mão fazia a obra, e na outra tinha as armas. E os edificadores, cada um trazia a sua espada cingida aos lombos, e edificavam. E o que tocava a trombeta estava junto comigo. Nesta época, amados, em outras Bíblias fala, tocava um chofar, que era um pequeno chifre de carneiro, né? O Senhor já me deu a graça de tocar algumas vezes esses chofares, né? E é muito interessante, amados, porque o toque do chofar, os animais sabiam, cada toque, amados, ele anunciava algo. Havia um tipo de toque que era para alerta, para se levantar o acampamento, o alerta. Outro era para se posicionar, outro era para atacar. Então, amados, o Espírito Santo de Deus hoje tem sido o chofar do nosso tempo. Ele tem nos alertado, tem nos falado, tem nos edificado, tem nos direcionado, tem nos admoestado, tem puxado as nossas orelhas muitas vezes, e glória a Deus por isso, queridos. Continuando. E disse eu aos nobres e aos magistrados e ao resto do povo: grande e extensa é a obra, e nós estamos apartados do muro, longe um dos outros. No lugar onde ouvirdes o som da buzina, da trombeta, do chofar, ali vos ajuntareis conosco. O nosso Deus pelejará por nós. Aleluia. Assim trabalhávamos na obra, e metade deles tinha as lanças desde a subida da alva até ao sair das estrelas. Também naquele tempo disse ao povo: cada um com o seu moço fique em Jerusalém, para que de noite nos sirvam de guarda e de dia na obra. E nem eu, nem meus irmãos, nem meus moços, nem os homens da guarda das que me seguiam largávamos as nossas vestes, cada um ia com as suas armas à água. Os pobres murmuram contra os ricos. Isso é uma novidade. Isso só aconteceu naquela época, né? Hoje não acontece mais isso. Misericórdia. Neemias repreende estes últimos. Quem é os últimos que eu li? Os ricos. Foi, porém, grande o clamor do povo e de suas mulheres contra os judeus, seus irmãos. Porque havia quem dizia: com nossos filhos e nossas filhas, nós somos muitos, pelo que tomemos trigo, para que comamos e vivamos. Também havia quem dizia: as nossas terras, as nossas vinhas e as nossas casas empenhamos para tomarmos trigo nesta fome. Empenhamos significa o quê? Colocar um penhora. Também havia quem dizia: fizeram empréstimos. Também havia quem dizia: tomamos dinheiro emprestado até para o tributo do rei, sobre as nossas terras e as nossas vinhas. Agora, pois, a nossa carne é como a carne de nossos irmãos, e nossos filhos como seus filhos. E eis que sujeitamos nossos filhos e nossas filhas para serem servos, e até algumas de nossas filhas são tão sujeitas que já não estão no poder das nossas mãos, e outros têm as nossas terras e as nossas vinhas. Ouvindo eu, pois, o seu clamor e essas palavras, muito me enfadei, e considerei comigo mesmo no meu coração. Depois pelejei com os nobres e com os magistrados e disse-lhes: usura tomais cada um de seu irmão,
e ajuntei contra eles um grande ajuntamento. E disse-lhes: nós resgatamos os judeus, nossos irmãos, que foram vendidos a gentes, segundo nossas posses. E vós, outra vez, vendereis vossos irmãos, ou vender-se-iam a nós? Então se calaram e não acharam o que responder. Disse mais: não é bom o que fazeis porventura. Não devieis andar no temor do nosso Deus, por causa do opróbrio dos gentios, os nossos inimigos? Também eu, meus irmãos e meus moços, a juro-lhes temos dado dinheiro e trigo. Deixemos este ganho. Restituí-lhes hoje, vos peço, as suas terras, as suas vinhas, os seus oliviais, as suas casas, como também o 100º do dinheiro, do trigo, do mosto e do azeite, que vós exigis deles. Então disseram: restituí-los-emos e nada procuraremos deles. Faremos assim como dizes. Então chamei o sacerdote e os fiz jurar. Puxa, precisava fazer os sacerdotes jurarem. Não está muito diferente de hoje, né? Hoje não sei nem se fariam isso. E os fiz jurar que fariam conforme esta palavra. Também o meu regaço sacudi e disse: assim sacuda Deus a todo homem de sua casa e do seu trabalho que não cumprir esta palavra. E assim seja sacudido e vazio. E toda a congregação disse amém, e louvaram o Senhor, e o povo fez conforme esta palavra. Também desde o dia em que fui nomeado seu governador na terra de Judá, desde o ano 20 até o ano 32 do rei Artaxerxes, 12 anos, nem eu nem meus irmãos comemos o pão do governador. Mas os primeiros governadores que foram antes de mim oprimiram o povo e tomaram-lhes o pão e vinho, e além disso 40 siclos de prata. Ainda também os seus moços dominavam sobre o povo, porém eu assim não fiz, por causa do temor de Deus. E antes também na obra deste muro fiz reparação, e terra nenhuma compramos, e todos os meus moços se ajuntaram ali para a obra. Também 150 homens dos judeus e dos magistrados, e os que vinham a nós dentre as gentes que estão à roda de nós, se punham à minha mesa. Isso significa que eram alimentados à sua mesa. E o que se preparava para cada dia era um boi e 6 ovelhas escolhidas, também aves que se me preparavam, e de 10 em 10 dias de todo o vinho muitíssimo, e nem por isso exigi o pão do governador, porquanto a servidão deste povo era grande. Oi? O pão do governador era como um salário, ele não tirava salário. Lembra-te de mim para bem, ó meu Deus, e de tudo quanto fiz a este povo. Os inimigos conspiram para surpreender e intimar Neemias. Quem não foi intimado aqui ainda? Amados, teve pessoas que foram batizadas com o Espírito Santo de Deus, que o Senhor começou a dar os dons de visão, de profecia, de discernimento de espíritos, de cura, etc. E vieram muitos e disseram: tem certeza que isso é de Deus? Olha que isso aí não é de Deus não. Porque Deus não faz mais isso. Quem disse? Talvez o Deus dessa pessoa seja um Deus que tem olhos, mas não veem, tem boca, mas não falam, tem mãos, mas não seguram, tem pés, mas não andam. Mas o Deus daquele irmão é o Deus vivo. O rabarrelastelebarlasturia daramas. Ramanterebarlastoria larabastia laramas. Rasterebias. Romarlasti larai. Racanto ribastia larabastoria andaramas. Ritapane calahistiri balarais. Racantera barlastoria andarimas. Sucedeu mais,
que ouvindo Sambalate, Tobias, Gesem, o arábio e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro e que nele já não havia brecha alguma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais. Sambalate e Gesem enviaram a dizer: vem e congreguemo-nos juntamente nas aldeias no vale de Ono, porém intentavam fazer-me mal. Enviei-lhes mensageiro a dizer: estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer, porque cessaria esta obra, enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? E da mesma maneira enviaram a mim 4 vezes, e da mesma maneira lhe respondi. Então Sambalate, da mesma maneira, pela 5ª vez, me enviou o seu moço, com uma carta aberta na sua mão, e na qual estava escrito: entre as gentes se ouviu, e Gesem diz que tu e os judeus intentais revoltar-vos, pelo que edificais os muros, e que tu te farás rei deles, segundo estas palavras. E que puseste profetas para pregarem de ti. Olha só. Que puseste profetas para pregarem de ti em Jerusalém, dizendo: este é rei em Judá. Ora, o rei o ouvirá, segundo estas palavras. Vem, pois, agora e consultemos juntamente. Porém, eu enviei a dizer-lhe: de tudo que dizes, coisa nenhuma sucedeu, mas tu, do teu coração, o inventas. Será que alguém aqui tem inventado algo? O seu coração tem inventado algo? Alguma coisa? Porque todos eles nos procuravam atemorizar, dizendo: as suas mãos largarão a obra e não se efetuará. Agora, pois, ó Deus, esforça as minhas mãos. E entrando eu em casa de Semaías, filho de Delaías, o filho de Metabel, que estava fechado, disse ele: vamos juntamente à casa de Deus, ao meio do templo, e fechemos as portas do templo, porque virão matar-te. Sim, de noite virão matar-te. Quem fala isso, amados? O sacerdote. Porém eu disse: um homem como eu fugiria? Ou vamos dizer assim, uma mulher como eu fugiria? E quem há como eu que entre no templo e viva? De maneira nenhuma entrarei. Eu conheci que eis que não era Deus quem o enviara, mas essa profecia falou contra mim, porquanto Tobias e Sambalate o subornaram. Significa que o sacerdote, o profeta, o sacerdote, o pastor, o líder, estava sendo pago para declarar falsas profecias. Para isso o subornaram, para me atemorizar e para que eu assim fizesse e pecasse, para que tivesse alguma causa a fim de me infamarem e assim me vituperarem. Lembra-te, meu Deus, de Tobias e de Sambalate, conforme estas suas obras, e também da profetisa Noadias e dos mais profetas que procuraram atemorizar-me. E acabou-se, pois, o muro ao 25 de Elul, em 52 dias. Amados, para edificar um muro de uma casa, de uma família, você não precisa mais de 52 dias. E sucedeu que, ouvindo-os todos os nossos inimigos, temeram todos os gentios que havia em roda de nós e abateram-se muito em seus próprios olhos, porque reconheceram que o nosso Deus fizera esta obra. Aleluia! Também naqueles dias, alguns nobres de Judá escreveram muitas cartas que iam para Tobias, e as cartas de Tobias vinham para eles. Porque muitos em Judá se lhe ajuramentaram, porque era genro de Secanias, filho de Ará, e seu filho Joanã tomara a filha de Mesulão,
filho de Berequias. Também as suas bondades contavam perante mim, e as minhas palavras lhe levavam a eles. Portanto, Tobias escreveu cartas para me atemorizar. Amados, tem tantas pessoas que gostam de se passar muitos por parentes, por discípulos. Eu nunca esqueço de uma pessoa uma vez que disse que ela era igualzinha ao pastor João Carlos Marques. Eu quase que disse, bom, você vai ter que morrer primeiro e vão ver se tu volta. O que tem de gente, amados, dizendo, eu fui ungido, ele passou a unção para mim. Amados, só a graça do Senhor, né? Misericórdia, Jesus. Misericórdia. E aqui fala, né, que eles tinham posto de autoridades, eram parentes porque um tinha dado a filha em casamento para o filho do outro e etc, né? Mas estavam todos a serviço do inimigo de Deus. Neemias estabelece guardas e faz uma relação dos que primeiro vieram a Jerusalém. Sucedeu mais que depois que o muro for edificado, eu levantei as portas e foram estabelecidos porteiros e os cantores e os levitas. Eu nomeei a Hanani, meu irmão, e a Ananias, maioral da fortaleza sobre Jerusalém, porque era homem fiel e temente a Deus, mais do que muitos. Amados, olha as características, amados, as qualidades. E disse-lhes, não se abram as portas de Jerusalém até que o sol aqueça. E enquanto assistirem ali, fechem as portas, e vós trancai-as, e ponham-se guarda dos moradores de Jerusalém, cada um na sua guarda, e cada um diante da sua casa. E era a cidade larga, de espaço e grande, porém pouco povo havia dentro dela, e ainda as casas não estavam edificadas. Então o meu Deus me pôs no coração que ajuntasse os nobres e os magistrados e o povo para registrar as genealogias. E achei o livro da genealogia dos que subiram primeiro, e assim achei escrito nele: este sois os filhos da província que subiram do cativeiro, os transportados que transportara Nabucodonosor, rei da Babilônia, e voltaram para Jerusalém e para Judá, cada um para a sua cidade. Meus queridos, nós temos orado para que a nossa genealogia esteja escrita nos livros, no livro da vida, não é verdade? Que os nossos filhos, as nossas filhas, os nossos genros, as nossas noras, os nossos netos, bisnetos e etc. estejam com seus nomes escritos no livro da vida, não é verdade? Que a nossa genealogia esteja escrita no livro da vida. E aqui diz, os quais vieram e voltaram para Jerusalém e para Judá, cada um para a sua cidade, os quais vieram com Zorobabel, Jesua, Neemias, Azarias, Raamias, Naamani, Mardoqueu, Bilsã, Misperete, Bigvai, Neum, Baná. Este é o número dos homens do povo de Israel. E aqui tem, tá? Eu não vou ler tudo isso, mas, amados, que seja assim grande naquele dia, quando o Senhor nos buscar, quando nos arrebatar deste planeta, que esteja lá os homens de Kiriat Jearim, vamos dizer assim, os irmãos do Rio Grande do Sul, os irmãos de Porto Alegre, os irmãos de Santa Catarina, os irmãos do Paraná, os irmãos de São Paulo, os irmãos de Minas Gerais, os irmãos do Mato Grosso
eu não sei como é que diz, Mato Grosso do Sul, que os irmãos de Goiás, de Goiânia, do Amazonas, do Acre, do Pará, de todos os estados brasileiros, diga o seu aí, queridos, diga a sua cidade, estejam escritos no livro da vida, amados, junto com todos os seus familiares. Então, queridos, o Senhor colocou isso no meu coração hoje para falar deste livro. O livro de Neemias mostra um homem temente a Deus. E ele, porque Israel ficou cativa, no cativeiro, durante 70 anos na Babilônia. E Esdras, Neemias, Daniel, eles foram jovens para lá. Então, vamos dizer que eles tivessem 15 anos. Se eles ficaram 70 anos na Babilônia, eles já estavam mais velhinhos, né? E Deus, amados, na sua grande e tremenda graça, coloca pessoas, coloca no coração delas para edificar sua casa. Coloca no coração dela a vontade, a necessidade de orar, de jejuar, de se consagrar mais e mais. Eu tenho assistido, lido, né, todas as orações do grupo do Telegram. A gente tem visto quanta anda como se diz, quantos são o levantar do inimigo contra os filhos do Senhor. Mas, amados, muitas coisas acontecem porque nós não tomamos posição, não nos colocamos na posição correta. A posição de atalaias, a posição de estarmos na fortaleza das rochas, na posição de estar naquele lugar lá como se diz, como é que a gente chama aqueles lugares, Michele, como é que a gente... Sim, mas como é que é o nome da casinha, aquela que eles ficam na Torre Alta, né? Na vigia, era como se diz, como uma casa, uma pequena casa, um pequeno lugarzinho onde os atalaias, ficavam de vigia, não é o exército, como se diz, os vigia, tá? E muitos, amados, tanto naturalmente na guerra, eles faziam para ver se a cidade ia ser atacada, né? Se tinha pessoas se dirigindo, caravanas. Então nós precisamos nos colocar no nosso posto, que é de atalaia. O que os sentinelas, os atalaias fazem, amados? Anunciam longe. Anunciam que está se levantando um tempo difícil. Anunciam que uma nuvem está se levantando. Não é verdade? E o Senhor, amados, tem nos alertado. O Senhor tem nos colocado para orar, para jejuar. Amados, 150 dias de jejum não é pouca coisa, não. É para que algo grande e tremenda venha acontecer nas nossas vidas, que o Senhor venha nos fortalecer, venha nos edificar, que o não esqueça, amados, você tem na sua mão direita uma espada, que ela porque a palavra do Senhor é como espada de dois gumes, que ela corta corpo, alma, espírito, ossos, juntas e medula, e é apta a discernir os pensamentos e as intenções do coração, queridos. Eu sempre digo, o Senhor nos deu uma espada, Ele não te deu uma vassoura, Ele deu espada. É a sua palavra. E a sua palavra, nós nos alinhamos. Nós cortamos as arestas. Nós
eliminamos o inimigo das nossas almas. Nós arrancamos aquilo que o inimigo plantou, com raiz e tudo, e lançamos para ser queimado, em nome de Jesus. Eu vou ler, queridos, a interpretação da oração em línguas de hoje pela manhã. O Senhor deu, glória a Deus, a interpretação para 3 irmãos. E é muito tremendo que a gente vai lendo e vai vendo como se diz, nós vamos vendo a similaridade. Meus filhos amados, eis que alguns filhos estão passando por momentos difíceis, mas aquietem vossos corações e mentes. Não se percam em pensamentos que desviem vocês do caminho da verdade. Firme seus pés na rocha e não desviem os seus olhos nem para a esquerda nem para a direita. Caminhem perseverantes, eu estou convosco neste caminhar. Não disse a vós que seria fácil, mas disse que estaria convosco em todo o caminho. E estou. Estou cuidando de tudo, curando as enfermidades do corpo e da alma. Creiam no meu poder. Façam sua parte. Não deem brechas ao inimigo. Sou o vosso Deus. Creio em mim e na minha palavra, e o mais eu farei. Sejam vivificados. Como é que nós somos vivificados, amados? Pela palavra do Senhor, pela oração, pela perseverança, por nos termos a cada dia a oportunidade, queridos, ao estarmos na oportunidade de fazermos melhor, de orarmos mais, de corrigir os erros e não repeti-los mais. Amém? Glória a Deus. Eu espero, queridos, que o que nós lemos de Neemias venha te fortalecer, venha te inspirar. O caminho é difícil, mas aqui, queridos, eles ainda não tinham Jesus. Hoje nós estamos no tempo da graça. Nós temos Jesus ao nosso favor. Nós temos os anjos e arcanjos ao nosso dispor. E o Espírito Santo de Deus habita dentro de nós. Holy Bahalastoriai, Rasterebelastoriai Laramas, Reter Mahlastoria Enderimas, Rebahelashalarabahas. Oh, queridos, erga sua mão direita agora. Coloca a sua mão esquerda no seu coração. Senhor, eu quero apresentar diante de Ti todos os pedidos de oração, tudo aquilo que os Teus filhos têm clamado, Senhor, as áreas que eles têm pedido perdão, Senhor, diariamente, Senhor. Remanterimas, tihilarastorianderimas, hite pai nihalaketeliant, rakanteribahalastularabayes, randaralarabayesherialastorialaramas, remanteribahalastoriederimas. Aleluia. Aleluia. Você pode erguer a sua mão e dizer: sim, Senhor, eis-me aqui, Senhor. Eu vou edificar juntamente contigo os muros da minha família, os muros da minha casa, e a minha casa será edificada no nome do Senhor. Amém, amados? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu habito em vós, mas habitar e reinar é diferente. É verdade. Senhor, que Tu, além de habitar, venha reinar sobre nós. Venha ser Senhor da minha vida. Significa que não faço mais o que quero, mas faço o que o Senhor quer. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim.
Edifiquem-se em mim, eu sou o Senhor. Minha palavra é vosso prumo. Quero edificar, mas os meus filhos não me ouvem. Amados, coloca a mão no ouvido, que o Senhor agora te queime toda a cera, tira toda a cera que você colocou para não ouvir, tira os tampões dos ouvidos. Rorabalastilibarlastori anderemas. Rebarrelashelarabahasturi anderemas. Rolebalesteri barlesti anderemas. Recalabarrelasheiri andaramas. Oh, Senhor, abençoa os teus filhos, Senhor, nos quatro cantos deste planeta, Senhor. Em nome de Jesus. Torebalas telibarrelas, ramanterebarlas turi ederimas. Roye helabarreles tiliman, rakatorikalas tilarabastori anderimas. Aleluia. Aleluia. Eu sou Deus vivo e trabalho nos dias de hoje. Santifiquem-se. Eis que estou à porta, eu, o Senhor, falo convosco. Deem glória ao meu nome. Aleluia. Deixem de meninice e se voltem a mim. Enquanto há tempo, dobrem seus joelhos agora, onde estiverem, e eu farei um rebuliço na vossa vida. Eu entrarei e os transformarei. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Rolar las telibarrelas. Racanterias turibarrelamas tialaramas. Restibarrelas terialaramas. Aleluia. 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 Louvado seja e bendito seja o nome do Senhor. Quem pode dizer: eis-me aqui, Senhor. Cumpra-se em mim o teu querer. Cumpra-se na minha vida, na minha família, o teu querer. Amém, queridos? Que esta palavra possa te fortalecer, possa te inspirar cada dia mais, em nome de Jesus. Que a graça e a paz e a comunhão com o Espírito Santo de Deus seja super transbordante nas nossas vidas, hoje e sempre. Fique na paz do Senhor. Boa noite a todos. Um fim de semana abençoado no nome de Jesus. Amém? Boa noite a todos.